O convidado de hoje trabalha diretamente com mercados financeiros e investimento, acompanhando de perto a forma como cada vez mais pessoas começam a entrar neste mundo. Eu tenho comigo o Vítor Madeira, que está ligado a uma das maiores corretoras internacionais de investimento, e hoje vamos falar sobre isso mesmo: investimento, risco, funcionamento dos mercados e alguns dos mitos também que ainda existem quando se fala de bolsa. Vítor, muito bem-vindo e é um prazer ter-te aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Ora é essa, ora é essa. Olha, eu queria começar por conhecer um bocadinho o teu percurso. Tu, antes de teres esta profissão, qual é que foi o momento decisivo na tua carreira que te fez perceber que querias trabalhar na área dos mercados financeiros, ou ligados aos mercados financeiros? Ok, mas então, isso começa muito novo, começa de muito novo. Pronto, eu sempre fui ligado à parte dos negócios. Na altura o meu pai tinha um negócio, a minha mãe tinha um negócio, eu decidi muito cedo que queria ser economista, ou seja, já no nono ano eu decidi que ia ser economista, e, eh, e depois os mercados aparecem, eu diria, eu não sei a altura exata, mas aparecem para aí aos 15, 16 anos. Na altura, tinha um amigo meu que tinha-me falado e convidou-me para uma corretora, e na altura as coisas nem eram reguladas, não é? Portanto, nem era preciso, não interessava muito a idade, e eu comecei a fazer uns trades, claro, aleatórios, e pronto. E aí eu comecei a ter, pronto, já aquele bichinho, mas pronto, muito calmo, muito. Depois, na faculdade, foi o primeiro investimento que eu faço já a sério, mas assim ainda pequeno, não é? Mas o primeiro investimento que até foi em conjunto com o meu pai na altura, comprei umas ações, ou seja, foi a primeira ações que comprei com 18 anos, e, e pronto, e aí é o primeiro toque. Mesmo assim, tudo ainda muito calmo, e depois, quando estou a tirar o mestrado, aí sim, quando começo a ter cadeiras de mercados financeiros, aí os meus olhos brilharam mesmo, e aí eu aí já tinha decidido que gostaria muito disso, e depois, entretanto, fui trabalhar para um banco e já nessa altura já estava a tentar perceber o máximo, e pronto, e depois cheguei à XTB, e desde aí que, pronto, que eu dediquei basicamente, posso dizer que dediquei a minha vida mesmo aos mercados financeiros. Ou seja, neste momento, faz agora 7 anos, portanto são 7 anos de dedicação máxima, ou seja, mesmo, é a minha vida, é mesmo a minha vida, os mercados financeiros, posso dizer isso. Boa, boa, boa. Tu tens uma estratégia, para quem te acompanha, e eu acompanho, sou uma das pessoas que o faz, tu tens uma estratégia mais orientada ao curto prazo, à análise técnica, algumas estratégias de trading. Explica-nos um pouco melhor como é que funciona e dá-nos assim uma visão daquilo que é as tuas operações ou o teu dia a dia nesse contexto. Sim, então, o meu foco é sempre, mais ligado ao curto prazo. Não quer dizer que eu não tenha investimentos de longo prazo, mas o meu foco é mais no curto, médio, mas mais ou menos curto, e cada vez tem sido mais curto, é curioso. Mas também fruto do mercado, e isso depois depende também da volatilidade. Mas para explicar, ou seja, a minha principal estratégia, vamos pôr desta maneira, porque eu tenho várias, é operações de swing trading em ações de crescimento. Portanto, ou seja, o meu foco é eu tentar procurar empresas no mercado, primeiro que elas já têm uma tendência de subida clara, portanto, eu nunca vou entrar em empresas que estão a cair, ou seja, para mim não me interessa isso, porque a minha estratégia, lá está, é de momentum, não é? Ou seja, é momentum trading, portanto, o objetivo é as coisas já têm que estar alinhadas, e então eu vou encontrar empresas de crescimento que tenham uma tendência altíssima tão bem definida, e depois eu vou analisar essas empresas fundamentalmente. Na parte fundamental, é importante que a empresa tenha níveis de crescimento muito elevados. Quando eu digo níveis de crescimento muito elevados, estou-me a referir mais a métricas básicas. Estamos a falar de receitas, por exemplo, o EBITDA, por exemplo, as margens operacionais. Principalmente estas três métricas para mim são muito importantes. Ou seja, eu quero empresas que estejam a crescer a um ritmo alucinante. Ou seja, empresas que estejam a vender, por exemplo, trimestre para trimestre, aumentem as vendas, por exemplo, 40%, 50% trimestre, e Euro Barrier, por exemplo, 200%. Ou seja, quanto mais crescimento, melhor. Eu quero empresas que estejam ali uma máxima potência.
E depois, ou seja, é aí fundamentalmente, e claro, que tenham, por exemplo, uma dívida baixa, como é óbvio, ou seja, níveis de net debt negativos, que tenham equities crescentes, que investam muito, normalmente que investam muito em research and development, portanto, normalmente são sempre tecnológicas, não é? É normal, não é? Ou seja, empresas de alto crescimento nesta altura, é normal que sejam mais tecnológicas, não são sempre, mas normalmente são empresas tecnológicas, e depois o meu foco então é tentar apanhar ali um swing, não é? Ou seja, eu vou entrar, vou tentar apanhar ali 10, 20, 30, 40% e vou sair da operação. Normalmente é isto. Claro que depende do mercado, depende do mercado. Por exemplo, vamos pôr as coisas como estão nesta altura. Nesta altura o mercado não está com uma tendência bullish, não é? Ou seja, nós olhamos para o SP500 e vemos que as coisas estão muito laterais. Então, como elas estão laterais, este tipo de estratégia já não é assim tão bom, porque as empresas este tipo de empresas têm, sei lá, disparam 30%, mas depois caem 20%, ou seja, é muito volátil. Então, isso leva a que eu tenha que fazer operações mais rápidas. Ou seja, ultimamente, as minhas operações, eu posso dizer, por exemplo, desde o início do ano, nesta altura, as operações que duraram mais tempo até foram operações que eu entrei já no ano passado, ou seja, em dezembro, e que duraram 40 dias, mas ou seja, desde que eu já abri, desde janeiro, se eu não estou em erro, a operação que durou mais dias foi 13 dias. Portanto, vês que são operações muito rápidas. Nesta estratégia, o objetivo não é o intraday, portanto, pode acontecer, em algumas situações, pode acontecer o intraday, mas o objetivo não é ser intraday. O objetivo é mesmo que passe pelo menos para o dia seguinte. E depois aqui o objetivo é ter uma gestão de risco muito afinada, ou seja, o objetivo é que eu quero entrar numa operação, os meus riscos são muito apertados, portanto estamos a falar de riscos de 2, 3, 4, 5%, normalmente não passa disso, pode acontecer, mas não passa disso. Ok. Portanto, tu estás a ver que ou aquilo cai e eu vou ser obrigado a stopar a posição, ou aquilo dispara e eu vou take profit, ou até posso abortar o trade a meio, obviamente. Ok. Aqui depois já é mais complexo, não é? Porque Ok. este tipo de estratégia às vezes não é tão linear, às vezes uma pessoa tem mesmo que adaptar a meio. Mas pronto, Ou seja, acho que fiz aqui um resumo básico, acho eu. sim, na prática tu precisas de encontrar uma tendência positiva, não é? Para conseguir operar dessa maneira. Tudo o que é mercados laterais ou mercados em queda, essa estratégia não consegue ser aplicada, ou para ser aplicada tem que ser em janelas temporais muito mais reduzidas, não é? Estamos a falar de janelas temporais, Sim, se calhar diárias, ou mesmo em termos de horários, 1 hora, 4 horas, coisas desse género, certo? Ok, sim, sim, sim. por outro lado, eu também sei que tu tens muitos ETFs, não é? Tens uma alocação ou alguns ETFs no portfólio. Alguns, Mas pronto, alguns. eu disse muitos, mas podem ser só alguns. A questão aqui é: tens alguma razão para ter vários ETFs, em vez de apenas um que seja mais diversificado? Ou como é que tu olhas para essa parte do teu portfólio? Pronto, essa parte do meu portfólio já não é uma parte que eu domino tanto, dizendo assim. Aqui o objetivo dos ETFs é uma espécie de fazer aqui uma poupança, não é? Ou seja, na minha cabeça eu penso assim, é como se fosse uma espécie de um depósito a prazo. Depósito a prazo, se calhar mal dizer isto. Vamos dizer uma espécie de um PPR, ou seja, um PPR feito por mim, onde eu, mesmo assim eu sou ativo, atenção, eu estou a investir a longo prazo, mas Ok. mesmo assim há alterações no portfólio. Ainda agora no final do ano eu fiz várias operações onde até fechei 25% do meu portfólio para ficar com cash de propósito. Pronto, ativos que eu achei que já estavam demasiado subvalorizados. Pronto, mas o meu objetivo, exato, é eu estar bastante diversificado, de maneira que o meu PPR vá então, dando aqui um rendimento. Ele tem-me dado entre os 8% a 12%, portanto, se calhar na verdade é uma espécie de um SP500, não é? Eu estou muito diversificado, mas ele na verdade está a dar uma espécie disso. Mas pronto, é Mas, ó, basicamente isto. E estou mas muito diversificado. Sim, eu posso dar exemplos, se tu quiseres, para as pessoas não é para perceber, perceberem. sim, para perceber o porquê, por exemplo, eu percebo a questão de poupar, por exemplo, à parte daquilo que é a estratégia de trading, mas existe alguma razão por detrás de serem vários, ou é algo que tu enquadraste aí na estratégia e viste, ok, está numa zona boa para abrir uma posição, vou abrir nestes 3, ou nestes 4, ou nestes 5. Existe ali, ou se calhar estás exposto a mercados emergentes, ou qual é que é a tua ideia nessa parte do É, teu portfólio? sim, eu estou exposto um bocado a tudo, não é? Dizia assim, dizendo assim. Ou Sim, seja, eu posso dizer, por exemplo, eu tenho ouro,
prata, tenho, por exemplo, ETF de Vietnã, Índia, Japão, depois tenho SP500, Nasdaq, tenho, por exemplo, aquele ETF que é o SPY-D, que é o do dividendo aristocrata, ou seja, esse aí sim nunca o vendi, ou seja, é o único que está sempre lá e nunca foi vendido, nunca foi mexido, ou seja, só foi reforçado. Tenho Eurostox, índice da Polónia, portanto, até já, por exemplo, esse foi um dos que fechei, tinha agricultura também, portanto, ou seja, é muito diversificado, até é demasiado, acho eu, ou seja, portanto, nessa vertente, eu não acho que traria assim tanto valor às pessoas nessa parte, pronto, é a minha maneira de ver, claro que há operações que foram feitas, lá está, em termos técnicos e foram bons pontos de entrada e da maneira como eu vejo o mercado, até porque eu opero a curto prazo, mas eu analiso os mercados todos os dias, não é? Mas é isso, ou seja, não é por aí. Pronto. Ok. Exato. Olha, é isso. nós já vamos tocar aí nos índices macroeconómicos e coisas que tu olhas. Antes eu queria te fazer uma pergunta mais em jeito de provocação, que é possível, para quem gosta deste tipo de estratégia, é possível viver apenas do trading ou tu olhas mais como um hobby que é divertido de se ter e fazer algum dinheiro, mas que ainda é muito difícil ter como fonte principal de rendimento? Sim, boa pergunta, boa pergunta. Nessa questão, na minha ótica, tem a ver com a questão psicológica. Tem a ver com a questão psicológica. O que acontece? Se nós tentarmos viver apenas do trading, ou seja, se nós nos focarmos demasiado na questão monetária do dinheiro, isso vai ter um impacto brutal sobre o nosso cérebro. Então, para ser sincero, eu acho que não conseguiria, pelo menos neste momento, eu acho que não conseguiria viver do trading, não porque não conseguisse ganhar dinheiro, mas porque isso iria ter um impacto sobre o meu psicológico e iria fazer com que eu tivesse piores resultados. Isso é o que eu acho, percebes? Portanto, eu acho que é importante nós termos aqui um complemento de rendimento no que toca ao trading. Viver apenas do trading, eu acho que é perigoso para essa vertente. Se calhar eu no futuro vou dominar totalmente a parte psicológica e não terei qualquer problema. Mas neste momento eu acho que isso teria impacto em mim. Eu acho que não seria. E os meus resultados iriam cair. Faz sentido. Lá está, não é? Para pôr isto de uma maneira muito fácil, não é? Já viste o que é eu estar a pensar, acabei de perder 500 euros, agora como é que eu vou fazer? Eu preciso deste dinheiro para comer, percebes? E esta questão, a não ser que eu estivesse muito confortável na minha vida, não é? Se tivesse casa paga, tudo pago, se calhar aí, pronto, ok, mas não é o caso. Portanto, Faz percebes? sentido. É por Tu aí, tens, é por aí. tu tens alguns indicadores técnicos que são teus favoritos, que tu usas na tua estratégia? Imagino que, por exemplo, as médias móveis sejam algo que tu uses para determinar as tendências ou para ajudar a determinar as tendências, mas tens assim mais alguns que tu uses na tua estratégia que podes partilhar connosco? Sim, posso partilhar, claro. Pronto, os meus indicadores, lá está, como tu disseste, médias móveis, eu uso, no caso das ações, isto depois depende, não é? Se eu tiver a analisar um índice, pode ser uma coisa, mas nas ações eu utilizo sempre três médias móveis, ou seja, uma de 50 dias, uma de 150 dias e uma de 200 dias, para me indicar então a tendência e a força. Depois utilizo o volume, pronto, porque também é básico, não é? A questão do volume. Básico para as pessoas entenderem, porque interpretar o volume é muito complexo, na verdade. E depois tenho às vezes alguns indicadores, por exemplo, como há um indicador que eu às vezes utilizo que se chama o RS Rating, que basicamente aquilo faz uma comparação de força relativa dessa ação com o SP500, ou seja, para eu ver a força que essa ação tem em relação ao SP500. Portanto, e aquilo faz uma ponderação de 1 a 99. Se estiver no 99, significa que essa ação está completamente a dar outperform ao índice. Se estivesse no 1, significa que seria, pronto, das piores ações do índice. Portanto, mas isso lá está, é só para eu perceber a força, não é, que essa ação está a ter. Claro, quanto maior este rating for, melhor. Mas lá está, mas também não quer dizer que eu só entre em empresas com um rating de 99. Posso entrar. Eu normalmente não gosto de entrar em empresas abaixo dos 80. Abaixo dos 80 significa que elas já estão a perder alguma força, podem entrar em lateralização de curto prazo. Depende da situação, claro. Isto depois Ok. depende.
E Mas não uso mais nada. Isto para te fechar, não uso mais nada. Depois uso leitura de preço, ou seja, das velas e leitura do preço, que é aquilo que eu acho que sou bem especializado, mesmo tentar entender o preço, não é? E depois vou conjugar isso com o volume, para ver se isso faz ou não sentido, se aquele preço está a fazer sentido. Basicamente é isso. Ok. Tu usas essa estratégia sobretudo no índice americano ou tens outros índices onde aplicas essa, ou até commodities, por exemplo? O que é que tu Não, escolhes não, como alvo para fazer? Este aqui era estes só ações, indicadores não é? é só ações, Só ações. Mas, exatamente. por exemplo, nos índices tu usas também essa estratégia, podes aplicar, digamos que é transversal à classe de ativos onde tu queres operar, ou como é que funciona? Não, nos outros ativos eu apenas uso, tirando a exceção do Nasdaq, que é o único índice o Nasdaq 100, não é? É o único índice que eu acompanho já de forma diferente, até porque eu às vezes faço scalping no índice, e Ok. scalping, não é? Estamos a falar de operações muito rápidas, de 5 minutos, 15 minutos, não passa disso, ou às vezes 1 minuto, às vezes segundos mesmo, chega a ver segundos, não é? Mas no caso do Nasdaq, eu utilizo, ou seja, as médias que eu achei mais interessantes, uso duas, e uma delas é uma média móvel simples de 195 períodos, ou seja, uma espécie de média móvel 200, e depois então uso uma média móvel que é uma LWMA, que é uma Linear Wave Moving Average, que é uma média móvel linear ponderada. Basicamente o que faz aquilo em termos matemáticos é que o peso de 55 períodos, neste caso, portanto, os últimos 55 minutos, aquilo está a ser usado em gráfico de 1 minuto ou de 5 minutos, portanto, significa que os últimos períodos, ou seja, o último minuto, vamos por assim, o último minuto tem mais peso do que os minutos anteriores, sempre assim, Certo, para eu certo. perceber a força daquele minuto anterior, dos Ok, minutos anteriores, neste caso. ok, Pronto, e é só para isso. ok. E eu uso estas médias. Depois, quando eu analiso os índices, ou seja, quando tu me perguntas assim, então, mas como é que tu analisas, por exemplo, o SP500? Eu analiso o SP500, só tenho uma média móvel 200 e analiso normalmente, claro que eu olho para vários time frames, mas normalmente eu olho sempre o índice em gráficos de 4 horas. Sempre. Ok, Pronto. ok, Eu acho que é a melhor maneira de analisar o índice, na minha ótica. ok. Voltando aqui atrás para um ponto que tu tocaste aí, que tu já tens ETFs, já falaste também em ações que tu usas para fazer na estratégia, tu tens outras classes de ativos no teu portfólio e tu investes noutro tipo de produtos, estamos a falar de criptomoedas, ouro, não é? Matérias-primas, outras, sei lá, PBRs, tens mais alguma Sim, coisa sim. que Não, sim, sim, tenho, ou seja, pronto, no meu portfólio de ETFs, lá está, como eu disse, tinha tens ouro e alguma prata, exposição? também Sim, tenho ok. Bitcoin, também tinha Mas Bitcoin. diretamente, eh, diretamente não, pois não, ou seja, não, não não, tens. ETF. Não, Ok, não, não tenho nenhuma criptomoeda, sempre ETF. Não, não. ok. Não, isso eu tenho Bitcoin, não tenho mais nenhuma, e estamos a falar de uma exposição, eh, não sei Residual. agora de cor, mas dentro do portfólio de ETFs eu diria que é na ordem dos 3%, portanto Ok. é muito baixo. Sim. Depois tenho PPR também, a nível pessoal, mas isso, pronto, é uma questão. E também tenho certificados da FOU, também por uma questão de reserva de emergência. Ok, Mas ok. não, mas, ou seja, em termos de capital alocado aos mercados, eu diria que tenho 70% alocado ao trading e 30% alocado aos ETFs de médio e longo prazo. Na Ok. parte do trading ainda há duas divisões. Ou seja, na parte do swing trading, onde eu tenho mais ou menos 75% do capital, onde faço o swing e entro, saio, e depois tenho 25% do capital para exclusivamente day trade. Portanto, esse entra e sai no próprio dia, nem chega a Ok, passar o dia seguinte. ok, Exatamente. boa. Portanto, quando as pessoas me perguntam das ações, é muito difícil. Eu podia dizer as ações que eu estou a achar mais interessantes agora, mas provavelmente daqui a uma semana eu já não quero saber delas, É entendes? diferente. Portanto, Sim, sim, é sim, por sim. aí. Não, isso é É assim, por aí. emoção é claramente uma mais-valia no portfólio, porque há sempre novidades todos os dias. Mas eu queria precisamente tocar num ponto que pode impactar, e que eu acho que impacta, e sobretudo nos tempos em que nós vivemos, acho que tem sido um ponto fundamental, que é os indicadores macroeconómicos, não é? Eu acho que são importantes na tua estratégia. Se tu pudesses usar só um para acompanhar durante este ano, qual é que tu usavas e porquê? Dos indicadores macro. Dos indicadores macro, assim, qual é que tu Ok. achas que. Eh, usaria. Nem usaria um indicador, eu usaria apenas um único preço, que seria as Ok, yields dos Estados Unidos. ok. As yields. Bastava-me A isso. a Acho eu. rentabilidade das obrigações, estamos a falar de todas ou Exatamente, só 10 exatamente. anos?
Ou... Eh, Pronto, vamos por a 10 anos, as T-Notes, Ok, ok, para ser mais ok, fácil. ok. Alguma razão em especial por teres esse como favorito? Porque esse vai-me dar o insight de como é que vão ser as taxas de juros no futuro, e isso já me vai dar uma grande vantagem, não é? Sim. Por exemplo, olha, posso dizer-te que nestes últimos dias as yields das obrigações europeias dispararam imenso e, por exemplo, eu nesta altura já estou a assumir, não é, que o BCE já não vai cortar a taxa de juro este ano como eu achava e ainda há a possibilidade de a subir. Portanto, imagina como isto já alterou tudo. E eu, passado 2 dias, já estou a assumir esse cenário, não é? Eu sou muito rápido em incorporar isso. Muito rápido mesmo. Ok. Movendo-nos aqui um bocadinho para a parte psicológica da coisa, porque era o que Sim. estavas a falar há bocado, e a estabilidade emocional ou a maturidade emocional é muito importante neste tipo de estratégias. Qual é que tu achas que é o erro comportamental que custa mais dinheiro a quem usa esta estratégia e que as pessoas cometem repetidamente? Diria a questão do dinheiro e que é ou seja, quando eu noto, por exemplo, eu quando normalmente cometo erros, está sempre associado normalmente ao dinheiro. Às vezes ainda tenho esse problema. A única diferença que eu tenho hoje com o passado é só esta diferença, que é eu hoje sou muito rápido a notar que cometi um erro. Então, como sou muito rápido a notar que cometi um erro, eu sou muito rápido a parar esse erro. Então esse erro sai-me barato, dizendo assim, não há problema. Por isso, as pessoas, o que acontece? Quando começamos no trading, como é muito, diria, fácil, entre aspas, de ganhar dinheiro, é dinheiro rápido, não é? Então, com é dinheiro rápido, é muito fácil ou tu ficares viciado, ou ficares ganancioso, e depois começas a perder, ficas com medo, depois estás a perder uma posição, mas já ficas com esperança. Então, todos este tipo de sentimentos vão Montanha. começar começam a arrebentar o teu cérebro. Então isto depois é uma montanha russa. E é muito complexo. Demora muito tempo a nós percebermos bem o nosso cérebro. E aqui a Ok. estratégia e o conselho que eu posso dar a quem gosta de trading, ou quem está a começar, ou mesmo quem já está em nível médio ou avançado, eu diria que nós temos que avaliar muito bem a nós próprios. Isso eu acho que é o mais importante. Portanto, a minha estratégia provavelmente nunca funcionaria contigo, porque tu não pensas igual a mim, lá está, não Certo, somos certo. iguais. Então, isso, às vezes as pessoas querem replicar as estratégias dos outros e nós não podemos. Ou seja, podemos olhar, as pessoas podem olhar para a minha estratégia, claro que sim, e devem olhar, mas depois têm que tentar perceber se faz ou não sentido para eles. Isso é mesmo importante. E depois disso, nós vamos tentar avaliar-nos a nós, sempre avaliar-nos a nós, para perceber o que é que está a causar nós desviarmos da nossa estratégia. Porque aqui eu ouvi há pouco tempo uma trader profissional, uma trader muito, muito máquina, adorei mesmo, que se chama Tamara, brasileira. Eu não sei agora o apelido dela, peço desculpa, mas ela explicou a situação e eu concordo 100% com o que ela disse. Nós no trading, metade é da estratégia, metade é do psicológico. Então o que acontece? Tu tens que ter uma estratégia de maneira a não sabotar o teu psicológico, porque às vezes o nosso psicológico até está bom, mas se tu causares brechas, dizendo assim, no teu sistema de trading, é fácil depois tu sabotares, é fácil tu alterares o stop, é fácil tu entrares num sítio errado, ires contra a tendência, ou esse tipo de questões, sim. Como é que tu Conselho. treinas a disciplina para manter essa estratégia? Porque é muito, a tentação está em todo lado, não é? Tu tens a estratégia, tu queres ser forte, queres ser emocionalmente estável, mas muitas vezes é difícil, não é? Porque há sempre as pessoas que dizem que vendi muito cedo, há outras que saíram muito tarde, é o que tu dizes, a questão da esperança ou da expectativa. Como é que tu treinas esse fator? Se calhar até fora do trading, tens assim alguma estratégia para treinar Tem a ver essa. com as regras, tem mesmo, tu tens de pôr regras, e psicológicas mesmo, por exemplo, olha, eu coloquei agora uma nova regra no meu sistema de trading, interessante, foi no final do ano. O que é que eu reparei? Vou por aqui um caso. Se nós repararmos, desde outubro, o mercado começou a perder fogo, não é? Ou seja, principalmente as tecnológicas e assim. Claro que, por exemplo, se estivéssemos a falar de empresas não é, de consumo básico, Johnson Johnson, esse tipo de empresas, se calhar as empresas que eu tenho no portfólio, não sei, Já tive, mas já se tive. calhar se eu falar dessas empresas, essas empresas tiveram sempre a subir. Mas no Certo. caso das empresas de growth, elas, a maior parte delas, ou não conseguiram subir grande coisa, ou caíram. Então o que é que acontece? Desde outubro, o que eu reparei era que eu tinha uma meta de tentar fazer na ordem pelo menos dos 3,5% ao mês,
E eu tinha essa regra, e o que é que eu comecei a reparar? Que eu, imagina, em outubro, chegava aos 3,5%, 4%, 5%, a seguir, bum, 1%, zero. A seguir, voltava para chego a novembro, 3, 4, 5%, bum, fechei 2% negativos. Chego a dezembro, estou a ganhar 3, 4%, fechei 6% negativo. E eu, oh, calma aí, que há aqui alguma coisa que eu estou a falhar. Então, em janeiro, volta-me a acontecer algo parecido, não é igual, mas ainda consigo safar-me a tempo, dizendo assim. E agora em fevereiro já fiz uma coisa diferente. Ok, a minha meta está entre os 3,5% e os 4,5%. Se eu chegar aos 4,5%, 5%, eu sou obrigado a stopar as minhas posições todas instantaneamente e a sair do mercado. Mais vale. Mais vale porque a minha experiência mostra-me que não adianta. Eu vou acabar por ficar pior. Portanto, mais vale sair ali. Não interessa. Eu não quero ganhar mais. Já chega. 5% ao mês. Isso é incrível, não é? 5% ao mês, se multiplicarmos, dá quanto? Eu não sei de cor, mas eu sei que 3,5% ao mês multiplicado dá 50% ao ano. Dá 49%. Portanto, 50% ao ano não é top? É top. Não precisamos de mais. Portanto, eu pensei assim, então vê que é importante termos este tipo de regras. Isto é um bom exemplo, acho eu, para mostrar aqui a questão da disciplina e das regras. Então, fevereiro, lá está, fechei nos 5%, perfeito, top. Portanto, não é preciso mais, não podemos ser gananciosos. Se formos gananciosos, vai dar mal. Eu já vou tocar aí nas regras, nesse stop loss, que eu também tenho aqui uns pontos interessantes que queria esclarecer contigo, mas antes agora queria mudar outra vez para a questão das estratégias, não é? Nós temos estratégias muito diferentes e é perfeitamente saudável que assim seja, e eu ouvi-te falar num outro podcast onde tu mencionaste, por exemplo, que não gostavas de estar investido numa empresa porque existe o risco de no longo prazo, tu não sabes se ela pode perder 15%, não é? Pode ser muito boa empresa, mas acontece um evento qualquer, externo, seja interno, e a empresa perde 15% e tiveste um ano com a posição e voltas aos zeros, não é? Como é que tu geres este risco nas opções de trading? Tu usas essas tais regras, tu mencionas o stop loss, explica-nos um bocadinho como é que funciona para tu evitares então essa possibilidade de andares 2, 3, 4, 5 anos e voltares outra vez à casa zero. Excelente pergunta. Exatamente. Então, tu basicamente estás-me a perguntar como é que eu faço o meu posicionamento e a minha gestão de risco. Então, primeira coisa, por uma questão de segurança, as minhas posições são sempre colocadas, eu tenho 3 maneiras de entrar no mercado, em termos de posicionamento. Que é, ou eu entro no que eu chamo half position, que é uma posição que vai entre os 4% do meu portfólio a 8% do meu portfólio. Depois eu tenho uma full position que já é um reforço dessa posição e que passa de 8% a 16%, 15, 16%, e depois eu tenho o que eu chamo do overweight, que passa então dos 15%, 16%, até aos 25%. Portanto, no limite, eu só poderia ter 25% do meu portfólio alocado a uma ação. No limite. Depois, para então entendermos, os meus reforços são sempre feitos em posições que eu estou a ganhar. Ou seja, eu nunca posso reforçar uma posição que estou a perder, para começar logo. Isto para mitigar o risco. Porquê? Ou seja, vamos dar um exemplo de uma ação qualquer. Até posso dar um exemplo de alguma ação que eu tenho entrado, mas é igual, é irrelevante. Sei lá, eu vou-me posicionar, por exemplo, em Palantir, por exemplo. E eu entro então com uma posição pequena, não é? Entro, por exemplo, com 4%, 5% do meu portfólio. Eu não estou investido, tenho 0 posições neste momento, e eu estou a olhar para Palantir, vejo ali um bom ponto de entrada, o meu risco, estou a ver o risco, vejo, ok, vou entrar com 4%, o meu risco são 5%, ok, e eu estou aqui a ver um potencial, por exemplo, de 15% no espaço de um mês. Vamos por este exemplo. E eu entro, então, com 4% nesta posição, depois a empresa, então, mostra-me o momentum de alta, e se eu vejo que há alguma situação que pode ser um pullback intermédio, ou pode não ser, pode ser mesmo porque está a subir, não há qualquer problema, então eu reforço a minha posição, mas repara que o facto de eu não reforçar uma empresa que está a cair, não é? Desde o meu ponto de entrada, já me está, ou seja, o meu risco, não é? Se eu entrei com 4% de uma posição, e se o meu risco são 5%, significa que se eu perder, eu estou a perder quanto do meu portfólio? Ora, eu estou a perder 0,2% do meu portfólio, não é? Em
termos matemáticos, é isto. Portanto, já viram que eu estou a arriscar 0,2% do meu portfólio, não é? É mesmo pouco. Portanto, não há problema em falhar. Não há qualquer problema. Stop. Não se vai. Não há problema. Ok. Então, e os meus reforços vão sendo feitos à medida que a posição vai subindo. Portanto, se eu vou reforçar quando a posição está a subir, e aí sim eu já estou a arriscar mais, mas lá está, se ela já está a subir, eu já tenho aqui margem de manobra para quê? Para eu puxar o meu stop loss para positivo, e se ele cair, ok, eu stop e não ganho nada. Pronto, tudo bem. Portanto, já estás a perceber como é que a minha gestão de risco é feita. É uma gestão de risco muito apertada mesmo, e os meus posicionamentos já me estão a dar uma noção de quê? De que, como eu sou de momento, para mim, a melhor indicação é o preço. Portanto, eu quero que empresas estejam a subir. Se elas não estão a subir, é mau sinal. Se não estão a subir, é mau sinal. Portanto, eu tinha que fugir o mais rápido possível dali, não é? Portanto, se eu entrei é porque achava que ia subir. Portanto, não há cá hipóteses, não é? Só eu não entrava, não é? E não há hipótese de eu pensar assim, mas depois posso comprar mais barato. Pois não. Não, porque então, se eu entrei ali, eu achava que era o meu ponto de entrada. Se ela caiu, quer dizer que não foi na minha direção. E tu podes me perguntar assim, mas e depois se ela subir outra vez, passado 2 ou 3 dias? Eu volto a entrar, não há problema, volto a entrar. E se tiver que voltar a stopar, volto a stopar. É mais importante stopar, sim. Porque neste tipo de empresas, claro que no teu posicionamento, eu percebo, são empresas muito estáveis. É muito difícil a tua empresa, uma empresa tua cair se calhar 50% num ano. Mas neste tipo de empresas, elas podem Também cair acontece, 80% também num acontece. ano. Sim, sim, E também sim, te sim, também acontece. Agora acontece. imagina nas minhas, não é? Eu já vi empresas. Olha, eu dou-te um exemplo: Duolingo. Duolingo. Eu Sim, fiz imensos processamentos no Duolingo. Quanto é que porque ele na, caiu? Já caiu o quê? sim, 90? Desde o topo? sim, Então, porque na prática dei o exemplo. está muito relacionado com as expectativas de crescimento, né? Tu ao posicionaste em empresas que estão a crescer a 60, 40, 70% ao ano, as expectativas do mercado é que esse crescimento de alguma forma se mantenha, ou seja, sustentável nos próximos 2, 3, 4 anos, ou se calharmos, se quisermos nos próximos 2 anos é o melhor indicador, e qualquer que seja um guidance mais fraquinho, ou seja, a empresa mostra perspectivas de crescimento mais baixas, ou que falhe um relatório trimestral, em termos de expectativas, o mercado desiste logo da teoria e aí a reprecificação acontece tipo em minutos e tu não tens hipótese. Instantânea, instantânea. Tipo, só preciso arrebenta 40% num dia, não é? Não há hipótese. É difícil encontrar empresas nessas condições, por exemplo, nas large caps ou nas mega caps. Tens que olhar para empresas para esse nível de crescimento, tens que olhar para empresas mais cá para baixo, se calhar não. Ou tens. A Palantir é um 30, exemplo. 30, 30, 30 billions, 30, 50 billions, Ok. 80. Tens o caso da Nvidia, não é? Que eu estou a olhar para Sim. ela desde os Então, 200, não é? mas 200 esse billions, acaba por portanto. ser a exceção, não é? Quer dizer, a maior Essa é a empresa com exceção, maior obviamente. capitalização do mercado a crescer 70%. Quer dizer, isso é um bocadinho E tinhas surreal. A Tesla, né? Em 2021, quando ela tinha níveis de É, crescimento, por exemplo, eu hoje não opero Tesla porque ela não tem nível de crescimento, mas se ela tiver, mas na altura ela tinha, na altura as receitas, as margens, alguns tudo anos subia a atrás. ritmo alucinante, não é? Portanto, eu Certo? estava na Olha, Tesla, na altura, certo. não é? Hoje não, lá está, porquê? Porque não cresce, Não se não encaixa cresce não dentro pode da tua ter, estratégia, não certo, encaixa, certo. sim, 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 Olha, por sim, falar sim. dentro do stop loss, e aqui é uma parte se calhar mais técnica para quem nos está a ouvir e eu acho que vai ser muito importante para esclarecer algumas coisas de quem também percebe mais dos meandros dos mercados, que é o seguinte: o stop loss é uma ferramenta de gestão de risco muito eficaz, como tu estavas a dizer. É muitas vezes também um gatilho que é explorado por participantes de mercado que têm maior capacidade do que tu. Enquanto tu fazes trades, sei lá, com 100 ou 50 ações, conhece essas tuas ordens pode perfeitamente, nessas janelas temporais mais reduzidas, explorar essa questão da liquidez e retirar-te da posição. Ah, como é É que verdade, tu como é é como é que tu verdade. fazes para lidar com isto? Porque tu na prática estás a dar informação, neste caso à corretora ou aos market makers, seja quem for, que há aquele preço que tu vendes. E portanto, eles sabendo e tendo capacidade de manipular o preço para chegar ali, podem claramente tirar-te da posição. Estás sempre, é como se fosses um peixe pequenino num lago de Exatamente. tubarões, não é? Como é que tu, É o que como é eu que tu digo, lidas com é isso? mesmo essa expressão que eu uso, os peixinhos contra os tubarões, é mesmo isso. Como é Como que é que tu eu uso? lidas? Sim, Boa, boa, boa. Eu tenho aqui uma estratégia, só que eu não gosto muito de falar desta estratégia porque eu tenho medo que pessoas iniciantes tentem usar e às vezes pode correr mal pela questão psicológica. Eu vou ok, explicar. No meu caso, eu não meto stop loss direto. A não ser que esteja fora do computador, que não esteja a acompanhar as mesmas ações, nesse caso, pronto. Sim, imagina que vou estar muito ocupado, eu vou ter que meter stop loss.
Mas geralmente o que acontece o que eu faço eu ponho um price alert no gráfico. Lá está, eu não quero dar informação. Lá está, não quero dar essa Exato, informação. exato. Então eu ponho um price alert no gráfico, no ponto em que eu acho que é o stop, quando disparar o price alert, a partir daí, claro que isto eu já tenho que ter folga, não é? Porque isto depois vai mexer com o meu stop real, não é? E atenção, por isso é que eu estou a dizer que isto tem que ser já para alguém que tenha muita experiência. Porque se for uma pessoa muito iniciante, eu já vou dizer qual é que é o problema que vai acontecer a seguir se a pessoa não tiver experiência. Mas pronto. Ou seja, eu vou pôr o price alert, a posição disparar então o stop. O que eu vou fazer a partir daquele momento, eu tenho que monitorizar aquela ação ao minuto. Ao minuto. Então eu passo a monitorizar a ação ao minuto e eu vou estar muito atento ao volume para ver se entram ordens muito grandes ou não naquela zona. Se não entrarem ordens muito grandes naquela zona, posso dar mais algum tempo e mais alguma margem no preço. Se entrarem ordens muito grandes naquela zona, eu já sei que uma das duas. Ou aquilo foi lá para stopar o pessoal e vai disparar outra vez, ou então vai começar a cair a sério. Então, lá está, dou ali um compasso de espera, depois eu também já sei ler o preço, é a tal questão, já tenho muita experiência na leitura de preço, mas assim, nunca sabemos, não é? Nunca sabemos. E pronto, se eu vi que é para cair, ok, e aí meto mesmo o stop e stop. Ok. Ou fechou a mão. Normalmente, eu agora, antigamente eu fechava a mão, agora até gosto mesmo de pôr o stop. Por uma questão de alívio, não é? Porque se for eu a stopar, é aquela questão de, ei, se ainda sobe, pronto, meto um stopzinho muito curto e provavelmente vai lá. Normalmente vai sempre lá, eu já sei, pronto. E stop, É isso, é a e eu já dou informação aquela que margem. Eu já dou essa margem. Ou seja, no tem. meu stop, é o que eu te disse. Imagina, com o meu stop, não é? Com o meu posicionamento, imagina, eu estou a arriscar 3%. Se eu puser um risco de 3,5%, se eu acrescentar ali, claro que isto tem esse problema. Primeiro, está já a aumentar esse range e o que é que vai fazer? O teu risco-retorno, não é? Da tua posição vai diminuir automaticamente por causa disso. Portanto, eu tenho uma métrica que é o expected rate of o expected risk return e depois o que acontece na realidade. E há sempre divergências, como é óbvio. Tanto no meu take profit, tanto no stop loss, isso é óbvio. Ok. Tu tens algum exemplo assim de uma decisão muito difícil que tiveste que tomar? Alguma trade que ficaste agarrado e que te tornaste investidor de longo prazo nessa ação ou nesse índice? Há assim alguma coisa que podes partilhar connosco, assim, um trauma? Não, Porque isto tenho não é traumas de só, posições. arco-íris, Tenho não é? traumas de posições. Não, tenho traumas de posições mas aí não era em ações. Não. Em ações eu acho que não tenho nenhum trauma de nenhuma ação. Porque eu stop. Não existe esse problema, não é? Exato. Ok. Quando a pessoa me diz assim, epá, como é que tu não tens nenhuma ação a perder? E eu digo, pá, para que se tivesse a perder já foi stopado. Não está cá, é impossível. Mas podes ter Não. uma Nemesis em que fazes trades com ela sempre e com ela nunca ganhas, por exemplo, estás sempre a stopar ali na casa do flat ou então negativo. Poderia acontecer, não é? Sim, não, já aconteceu, claro. Por exemplo, eu não sei se tu conheces uma empresa no ano passado, a minha empresa, eu acho que essa empresa ao longo do ano deu-me 40 stops. 40 stops numa ação. Foi a Cadence Design. Se não estou em erro, essa foi a pior ação que eu tive no ano passado. Ok, E não é ok, uma ação de muito crescimento, lá está. Vês? Não era a ok. melhor, não era a melhor Então, ação, lá está. e como é que foi assim o Não, maior trauma que podes ter? eu posso te dar o exemplo de ficar agarrado. Sim, agarrado sim. Olha, tenho o exemplo de ficar agarrado. eh, Olha, no Covid, mas lá está, mas não foi em ações, foi em índices, foi sempre índices. Índices são matérias-primas. Quando eu fiquei agarrado, foi sempre índices são matérias-primas. Aconteceu-me no Covid, imagina, na altura do Covid, não sei se tu deves ter experienciado isso, não é? Penso que sim. Sim, o meu portfólio caiu 17% ou 18% assim, durante essa altura. Pronto, na altura ainda não. Foi quando eu comecei a investir. Não, ainda não. Vamos dizer que eu não investi em ações nessa altura. Portanto, eu focava-me simplesmente nos futuros de índices nessa altura. Então, isto é muito curioso que. Estou a dizer um erro. Na verdade, até tive uns investimentos no ano do Covid, mas foi entre 2019 e por sorte, não foi porque eu sabia, foi por sorte, fechei as minhas posições em fevereiro e ganhei imenso. Mas na altura eram empresas de lixo, como o Virgin Galactic, esse tipo de empresas da altura. Não Ok, sei se tu conheces, ok. não Sim, interessa. sim, sim, sim. Do, Eles estavam na do- moda, explodiram tipo 400%, era uma loucura, Sim, pronto, sim, não sim. interessa. Resultado, no Covid, o mercado começa a derreter, não é?
E na altura era uma festa. Eu shortava os índices todos os dias e aquilo era sempre a ganhar dinheiro. Era incrível, era mesmo incrível. Eu abri posições e ganhava, tipo, eu chegava a ganhar 10 euros por segundo, não é? Era uma coisa impressionante mesmo, impressionante. E pronto, até que chegou uma altura, não é? Que o mercado inverteu, não é? O mercado sempre. inverteu. Chega sempre. Eu pensava que vinha ao fim do mundo, eu pensava que aquilo ia cair muito mais, é o fim do mundo, isto vai cair muito mais. E lá está, não é? Quando aquilo, eu soltei a raspa em abril, não é? Em abril, no final de abril, começa a virar e eu começo a levar porrada, não é? E porrada a sério. Eu shorto, levo stop, short, levo stop, a seguir short e digo, não, isto tem que cair, vou aguentar. Eu sei que isto vai cair. Isto é o fim do mundo, eu sei que vai cair. E aquilo continua a subir, eu carrego mais, e aquilo continua a subir, eu carrego mais, e aquilo começa a ficar uma bola de neve muito pesada, não é? Foi uma boa lição, não é? Foi uma boa lição. E eu levei uma pancada, sim, então basicamente essa pancada que eu levei foi tão grande que rebentou todos os meus lucros que eu ganhei das quedas todas. Fica aqui a lição, não é? Primeiro, nunca ir contra o mercado, fica já aqui, e não usar stop loss, não é? Não usar stop loss, olha o que é que deu. Sim. E tem outra posição do café também, que essa foi aí, essa também me marcou na altura, eu já não me lembro, perdi imenso dinheiro nessa posição. Tenho também posições de índices intradiários, onde rebentei tipo, um salário num dia para não usar stop loss. Tenho muitos. Eu posso dizer, eu não sei quantas pessoas eu já coloquei no mercado, mas eu diria que já devo ter colocado nesta altura na ordem de 40 mil posições. Estás a ver? É muita fruta mesmo. Já me aconteceu de tudo. Tudo o que possas imaginar já me aconteceu. E por isso é que eu sei. Então eu tive que aprender à chapada, dizendo assim. Eu aprendi mesmo à porrada. E por isso, malta, quem quer fazer trading, usem stop loss, como é óbvio, ou façam o que eu estou a dizer, mas por favor não vão contra o mercado. O mercado vai dar cabo de vocês, tem piedade, o mercado não quer saber do que é que vocês foi uma recuperação em V, não é? Que aquilo foi uma coisa brutal. Recuperou no espaço de um mês, recuperou praticamente tudo o que tinha caído durante a época da pandemia. Eu percebo que tu investes só em empresas que estão numa fase ascendente, portanto, numa trajetória positiva. Como é que tu fazes com as posições que tens abertas durante o período dos earnings? Portanto, a altura em que as empresas reportam os resultados. Tu fechas as tuas posições antes para não estar exposto a volatilidade? Como é que é a tua estratégia nessa altura? Excelente exemplo, excelente pergunta. Pronto, eu já me interroguei muito sobre isso. Isso é mesmo uma pergunta muito complexa. A minha conclusão, eu cheguei à conclusão que se eu estou exposto a uma empresa nos earnings, a minha exposição tem que ser menor, sim. Portanto, vamos pôr aqui um caso concreto. Se a minha empresa tem fundamentos muito fortes, está numa tendência muito altista, e se o mercado está muito bullish, eu aí posso ter uma posição que possa chegar, vamos pôr, na ordem dos 12%. Ou seja, vamos pôr este exemplo. Imagina que, eu vou dar um exemplo real, como aconteceu com a Shopify. Não sei se tu conheces essa empresa. Sim. Na altura, essa empresa vinha com um momento muito alto, eu já estava a ganhar, não sei, uns 30%, e ela vai apresentar earnings. E eu tinha uma overweight position, portanto, eu tinha 25% do meu portfólio lá metido. Nessa situação, eu fechei metade da posição. E ela outro dia disparou, acho que foi 22%. Pronto, e eu fechei. E fiz take profit e fui-me embora. Pronto. Mas se o mercado não está extremamente bullish, não está com uma tendência boa, não é? O SP500, principalmente o SP500, não é? Que é para onde eu me sigo. Eu também só invisto em empresas americanas, já agora. Então, o que é que acontece? Nesta situação, não. Por exemplo, neste momento eu nunca teria, ou seja, o máximo que eu posso ter de exposição a uma empresa no dia dos earnings, neste momento, seria 8%, seria o limite, ou seja, uma half position, e provavelmente até reduziria a percentagem. Ainda agora, olha, tive uma empresa que foi a Transmedics, TMDX, que apresentou resultados já há pouquíssimo tempo, onde eu tinha uma posição de 15% e sim, passei para 7,5% logo, no dia anterior. Sim, claro. E tinha agora uma empresa também, mas isso era pequeníssima, uma empresa de 1 billion que também apresentou resultados na semana passada, outra ligada à parte médica, que é a ANB, o ticker, e essa empresa, lá está, é tão pequena e a volatilidade era tão grande, exato, que eu passei a 4% da minha posição, tinha 8%, passou para 4%. Portanto, tu vês que eu reduzo. E também
tenho aqui, posso contar aqui uma história muito interessante dessa questão, que não sei se tu acompanhas, mas há uma empresa, lá está, que é concorrente da Cadence Design, que é a Synopsys, que no ano passado nos earnings caiu 42%. E se eu não tivesse fechado metade, eu tinha levado uma porrada de 42% num dia, não é? Portanto, é muita coisa. E é uma empresa incrível, uma empresa do Nasdaq 100, não é? Não estamos a falar de uma empresa pequenina. Não estamos a falar, era uma empresa de quanto? Pá, 80 billions, nem sei agora de cor, mas 42%. Podes. Como é que tu fazes? Portanto, sim. Reduz a exposição. Ok, boa. Vai sempre o risco, não é? Sempre o risco, não é? O risco é sempre o mais importante para mim. Sempre o risco. Sempre o risco. Como é que tu fazes, por exemplo, para controlar os custos? Tu há bocadinho falaste em mais de 40 mil transações, está bem que estão espalhadas por vários anos, mas como é que tu fazes para controlar os custos das comissões? Porque isso depois também pesa, não é? Eu sei que as corretoras hoje em dia pesa. Não, pesa. Claro, oferecem trading praticamente gratuito, fazem ali se calhar os lucros no spread entre o bid e o ask, ou entre a compra e a venda, mas no teu caso, por exemplo, em que se calhar podes fazer 10, 20, 30 transações ou 40 transações no mês, seja o que for, como é que tu mais de 40. Como é que tu lidas? Como é que tu lidas com esses custos dessas comissões? Que isso representa uma parte significativa. Representa. É pesado. É pesado, pronto. Mas eu acho que esta é a minha maneira de operar, é a maneira como me sinto bem. Pesa. Se eu não estou em erro, aliás, eu posso dizer, eu tenho aqui, eu posso dizer, olha, no ano passado a minha rentabilidade fechou nos 13%, 12,98%, e eu posso dizer que, só para tu teres noção, eu poderia ter fechado em 19% se eu não pagasse comissões. Portanto, estás a ver que é um impacto muito grande, sim. É um terço do teu lucro que vai... um terço vai para as comissões. E estás a falar em euros, não é? Estás a falar uma rentabilidade já considerando... Sim, já com os câmbios, com tudo, claro, tudo. Só não, sem impostos, sim. Só não estou a impostos. Ok. Sim. Tu, dando aqui o salto para o nosso país, nós vivemos num país onde temos uma tradição de ser um povo muito averso ao risco, não é? Agora se calhar está a mudar um bocadinho com esta geração mais recente, mas as gerações mais antigas e tudo tinham pouca exposição à informação, sobretudo, e pouco acesso também aos mercados, e têm assim uma cautela acima, digamos, da média. Tu partilhas dessa visão? Tu achas que nós somos demasiado conservadores e achas que se calhar esta geração é demasiado especulativa, porque temos meme stocks por todo lado, YOLOs também a acontecer um bocadinho por todo lado, a gamificação de algumas corretoras também é uma realidade, aqui em Portugal não tanto, nos Estados Unidos mais, mas tu achas que estamos a passar do 8 para o 80 aqui em Portugal, ou ainda achas que a malta é muito conservadora? Qual é a tua visão? Não, eu diria que há tudo. Mas sim, claro que hoje, se calhar, as gerações mais novas podem estar mais propensas, não é? Mais ao risco, depende. Mas também aqui é muito questionável, não é? Porquê? Porque, por exemplo, quando as pessoas me dizem o trading é muito arriscado, eu acabei de mostrar que entro numa posição e tu arriscas 0,2 do portfólio. E eu podes crer que eu posso dizer que tu arriscas mais em cada posição do que eu. Portanto, na verdade, eu não estou a arriscar assim tanto. Portanto, vamos pôr, não é o Warren Buffett, eu agora nem sei, não é o Warren Buffett que diz que arriscar é quando tu não sabes o que é que está a fazer. Eu já nem sei se é o Warren Buffett. Ele diz que para te protegeres da ignorância, o melhor é a diversificação. Mas vai mais ou menos em linha com o que estás a dizer, que é mais perigoso não saberes no que é que estás a comprar do que propriamente saberes o que estás a fazer e, se calhar, como tu dizes, fazes isso muitas vezes. Sim, exatamente. Portanto, agora sim, eu entendo o que tu dizes. Olha, por exemplo, as criptos, não é? As criptos é o maior exemplo, não é? Eu acho que as criptos não é? É um bocado, pronto. Claro, eu respeito quem gosta de criptomoedas, mas, por exemplo, para mim não tem qualquer valor fundamental, não é? Portanto, se não tem qualquer valor fundamental, se calhar tirando o Bitcoin e Ethereum, mesmo assim é sempre questionável, não é? Para mim, na minha ótica, não é? O valor fundamental, se é zero, para mim, no longo prazo, aquilo tenderá para zero, não é? Na minha ótica. Claro, não sabemos, obviamente, não faço ideia. Se calhar estou aqui a dizer. Tenho uma visão diferente, mas faz parte. Mas a questão é: tu fazes trading com elas ou é mesmo só ações e. Não.
Não, já Tu achas já fiz no passado e posso dizer que eu sempre faço operações em criptos, quase sempre perdi dinheiro que não corre bem? a única, eu acho que onde ganhei dinheiro em criptos foi sempre para shortar criptos e normalmente foi shortar, por exemplo, Coinbase, ou seja, coisas ligadas às criptos. Empresas Sim. ligadas à criptomoeda. Ok. Tu achas que a análise técnica devia ser ensinada nas escolas? Nas escolas? Sim. Podia ser interessante, podia ser. Nas escolas não diria, mas. Não. Quando tu dizes nas Ou na escolas, tu queres dizer universidade, no por curso? exemplo? Na universidade, na universidade. Podia ser Sim, também. na Não, pode ser universidade por acho que aí. sim. Sim, na universidade acho que sim. Na universidade acho que sim, porquê, não é? Podia ser ensinado um bocadinho. Porquê? Porque tu na faculdade o que é que eles te ensinam, não é? Eles vêm com as teorias dos mercados eficientes, não é? Eugene Fama, Prémio Nobel de Economia, os mercados já são eficientes, portanto não dá para bater o mercado, isso é impossível. O que é bastante questionável, não é? Porque nós vemos grandes traders a bater o mercado consistentemente, não é? Por exemplo, eu posso dizer que o meu ídolo é o Mark Minervini, não é? E qual é a rentabilidade do Mark Minervini ao final de 40 anos, não é? Estamos a falar de uma pessoa que deve ter uma rentabilidade acumulada mais de 500.000%, não é? Portanto, estamos a falar de pessoas que bateram, não é? Ele na altura, toda a gente disse, isso é impossível, não é? E ele vai ao campeonato, ao West Championship de 1 milhão, e, não é? E num ano de bear market ele faz uma rentabilidade de 200% e gosta com toda a gente. É tipo, então, como é que é impossível? Não é? Sim, sim. Não é? Por isso lá está, não é? Ou seja, é bastante questionável. O livro dele é Agora, claro, a análise técnica é incrível e não há dúvida, isto da minha ótica. Por isso é que, em caso de dúvida, o preço para mim é sempre o meu melhor amigo, porque eles podem nos enganar, não é? Eles podem nos enganar. Olha o caso, por exemplo, eu agora estou a ouvir uma narrativa muito grande, eu não sei o que é que tu achas, o que é que tu não achas, mas, por exemplo, a questão da Adobe, tem-se falado muito da Adobe. Estás a ver? E quando eu vejo o retalho todo a falar de uma ação, eu começo a ficar com muito medo dessa ação, não é? É muito mau sinal da minha ótica, lá está. E lá está, e tu olhas para o preço e a gente diz, mas é impossível, tem bons earnings, não pode cair mais. Lá está. E tu vês o preço sempre a pode cair, ou sempre cair seja, o mais, preço não diz-me é? assim, não é? O preço diz-me assim, vai cair mais, tipo, estás a ver? O preço está a dizer, vai cair mais, e o pessoal diz, não pode cair mais. Pronto, ok, se não pode cair mais, Sim. siga, comprem. Percebes? Portanto, lá está. Eles podem nos enganar, ou seja, em narrativas, o CEO, tudo isso, a parte contabilística. Agora há uma coisa que não nos engana, o preço. O preço está lá, está registado, não é? É uma pegada que fica ali, o volume, não é? Ou seja, isso, lá está, não é? Nós só temos que pensar, na minha ótica, eu penso sempre assim, então espera aí, então os grandes investidores que têm informação privilegiada, estão dentro das empresas, vão ter com os CEOs, sabem tudo, estão a vender aquilo e nós somos mais inteligentes e vamos comprar? Não é? É esta a pergunta que eu faço. É mais Não, por aí, percebes? Agora, claro, e tu vais-me provar ao contrário, tu vais-me dizer assim, espera aí, Vitor, então, mas eu compro ações e elas é caíram 40% e elas sobem tudo outra vez. Claro que sim, é claro que por sim. isso que é um mercado, Mas, né? Senão não havia mercado. Se não houvessem exato, opiniões diferentes, não havia mercado. É isso, é isso. mas, Olha, mas eu respeito, claro, obviamente, certo, e não tenho nada contra isso. E atenção, não estou a dizer que há para cair, eu estou a dizer, eu estou a sim, dar um sim, é um exemplo de exemplo. situações Sim, sim, sim. onde me aconteceu isso, não é? Com ações. Olha, o caso do Duolingo, eu abandonei o Duolingo quando ele tinha acabado de cair para aí 10% do topo, não é? Ele caiu 90%. Portanto, vê a diferença, não é? Pois, pois, ok, Percebes? É certo. isso, é um exemplo. Sacando É um aqui exemplo. da bola de cristal e fazendo aqui uns exercícios de projeções ou de estimativas, qual é a tua opinião em relação a este, que agora está um bocadinho mais suave, a questão da inteligência artificial? Tu achas que vamos assistir aqui à criação de novos milionários ou é que uma bolha que está na fase final e que vai rebentar e que este ano vai ser muito complicado para as empresas associadas à mesma? Eh, É questionável. É muito complexa essa pergunta, é muito, mesmo muito difícil. O que nós vemos hoje, hoje tivemos dados, pronto, não interessa, eu estou a dizer isto se calhar fora de contexto, mas só para termos uma noção, hoje tivemos os primeiros dados, não é, do NFP negativos, não é? Portanto, isto é relevante porque é a primeira vez que estamos a ver isto desde o Covid. Eu nunca tinha visto isso desde o Covid e é grave, não é? Ou seja, pode ser mesmo a criação de emprego aqui a cair. Ou seja, o Artificial Intelligence criar aqui algum problema na parte do emprego, na economia. Agora, no que toca às empresas de inteligência artificial, de facto, já começamos a ver,
claro, é óbvio, não é? São as empresas que provavelmente que mais subiram no ano passado, portanto é óbvio que eu estava posicionado nessas empresas. O que é que eu vejo? Eu vejo já algumas dessas empresas, aliás, se calhar eu diria que pá, 50% a 60% das empresas estão ligadas, por exemplo, aos data centers, e já começam a mostrar alguns sinais de fraqueza. Assim, posso dar aqui alguns exemplos, como é o caso da Celestica, como é o caso da Credo Technologies, Astera Labs, o caso mesmo da Fix, que é a Comfort Systems, que era a maior construtora de data centers do mundo. Portanto, todas essas empresas, não é, ligadas à inteligência Vertiv, não é? Mesmo a Nvidia, não é? Não fez máximo, portanto, a AMD não fez máximo, portanto, todas as empresas, não é? Por isso, começo, sim, a ficar com algum receio em relação a inteligência artificial, pelo menos 10 empresas que utilizam isso, ou que vendem os produtos para se criar isso, possam ter aqui alguma correção. Agora, se é uma bolha, não sei. Lá está, não é? Eu sou do curto prazo, não é? Eu nunca vou assumir nada, nunca, não é? O mercado é que manda. Se o mercado disser que é bolha, siga, vamos embora com a bolha. Se o mercado disser que é para arrebentar com isto, vamos arrebentar com isto. Portanto, eu não tenho esse problema. Exatamente, se a pessoa que está segura, se isto arrebentar, sou eu. Tranquilíssimo. Exatamente. Mas é isso, sim. E cripto, achas que ainda são uma oportunidade ou já estamos num bear market que ainda vai durar um ano? É algo que tu não olhas, não queres saber? Não, olho, claro. Não, eu olho para todos os ativos, não é? Não, Ok. nas criptos eu tenho uma visão, se calhar, mais pessimista ainda, não é? O que é que acontece? Nós temos que ver que a cripto, ou pelo menos é o que eu acho, não é? Isto é a minha opinião, é a minha visão. Eu acho que a cripto, ela movimenta-se muito pela questão da liquidez, não é? Do mercado. E o que nós estamos a ver é que, então, se o BCE subir as taxas de juros este ano, se a Fed já só corta a taxa de juros uma vez, portanto, estamos a ver que cada vez é para tirar a liquidez do mercado, não é? Se é para tirar a liquidez do mercado, então, ativos que ainda por cima têm um menor valor fundamental, que é como é o caso, por exemplo, das empresas do Russell, algumas, não é, mais fracas, que não produzem nada, e aqui no caso da cripto também, como não produz nada, provavelmente esses são os ativos que podem levar, ou seja, em caso de queda, são os ativos que poderão levar a maior pancada, sim, na minha ótica. Agora, em termos de potencial, não sei, é isso. Primeiro, eu não vejo muito potencial em termos de crescimento no próprio SP500, ou seja, mesmo no próprio SP500, ou seja, eu diria, não é? Não sei o que é que vai acontecer, claro, e não me interessa saber, não é? Mas o que eu quero dizer é que, na minha expectativa, e mesmo o próprio, tu vês as casas de investimento a dizerem que esperavam que o SP500 este ano crescesse 3%, não é? Eu concordo com isso, ou seja, que o SP500 deverá ficar mais parado. Portanto, imagina, se o SP500 fica parado, não é? As coisas têm menos valor fundamental e pior vai ser, não é? É assim que eu vejo. Agora, claro, não sei o que é que vai acontecer, não faço ideia, podem desenvolver uma nova tecnologia, mas terá que ser um catalisador, acho eu, fundamental alterar o paradigma. Se nada se alterar, provavelmente sim, vão fazer mínimos, eu acho, Tens, sim, claro. ok. Tens algum setor ou algo que tu estejas bullish, muito otimista neste momento? Ou achas que está tudo assim mais ou menos no. Eu, o único setor que eu tenho visto que está a fazer um outperform muito interessante, e tu vais gostar, acho eu, acho eu, não sei, que eu não conheço o teu portfólio, mas que é os REITs. Os REITs parecem estar a dar um outperform interessante. Portanto, os REITs parece-me que ainda têm potencial este ano. Parece-me isso, claro. Não sei. Eu não investi em REITs, não percebo de REITs, portanto, não sou a melhor pessoa para falar disso, mas parece-me ser um setor interessante. Depois também o setor de saúde, também é outro setor que parece-me que está aqui a renascer, e eu estou a começar a olhar cada vez mais para empresas ligadas à área da saúde. Portanto, repara que eu já estou a fazer o shift, não é? Se as tecnologias deixam de crescer, eu já vou para o outro lado, não interessa. Sim, Não é há nenhum verdade. problema. Eu estou sempre a voltar a crescer, não é? Na prática, exato, na prática tens que andar atrás do crescimento, não é? Tens que andar sempre Sempre, à não é? As procura. minhas empresas crescem todas, não é? As minhas empresas estão sempre em máximos, não é? Portanto, não há hipótese em máximos, ou estão a subir bastante. Uhum, Por isso, sim, eu veria mais esses dois setores, por exemplo. Depois, ok. o setor, que já tivemos o setor defensivo, mas isso já deu grande subida, não sei se poderá ainda ter aqui muito potencial, não sei, se calhar lateraliza, é normal. Portanto, eu vejo mais nessa vertente. Ok, boa. Se tu tivesses que, estamos quase aqui a terminar, faltam apenas, tenho aqui mais duas perguntas. Se
Se tu tivesses que deixar apenas três princípios, eu não vou dizer dogmas, mas três leis que tu achas que são fundamentais para quem quer seguir estratégias idênticas à tua, por exemplo, o que é que tu dirias? Duas Ok. ou três pontos. Então, primeira coisa que eu digo sempre, aceitar as perdas, ou seja, assumir as perdas, isto é o primeiro ponto, lá está, stop loss. Esse é mesmo o mais importante de todos, não existe nada mais importante que isso, por incrível que pareça, não é? Ou seja, eu dou o primeiro conselho como saber assumir a perda. Depois, o que é que eu posso dizer? Lá está, procurar sempre as melhores empresas, ou seja, pensarmos sempre como uma equipa de futebol, não é? Eu sou o treinador e para mim só vai jogar em campo as melhores, não é? Portanto, não chega a ser a segunda melhor. Imagina, se eu vir que estou indeciso entre duas empresas, se esta é a melhor, vai a melhor, vai sempre a melhor. A melhor. Qual é que cresce mais? Qual é que cresce mais? A não ser que sejam muito idênticas e o potencial seja muito semelhante, por exemplo, imagina uma NVIDIA e uma AMD, se calhar poderia incluir as duas, mas normalmente eu estaria sempre mais exposto, por exemplo, na NVIDIA, nesta situação, se a NVIDIA fosse melhor. Portanto, ou seja, assumir as perdas, procurar as melhores, ou seja, ser o treinador de futebol, escolher sempre as melhores, e nunca ir contra a tendência, e nunca ir contra o preço, nunca, nunca. Portanto, o Ok, preço é sempre o nosso melhor amigo, sempre. ok. Em Tu tens caso de algum. dúvida, preço. Ok. Tu falaste aí no Marco Minervini, que tem um livro muito interessante, eu acho que já deves ter lido, não é? Tu tens Sim, algum livro sobre esta temática de trading, por exemplo, que tu tenhas gostado de ler e que recomendes ou que consideres ser uma sim. boa fonte de informação? Sim, o livro, eu vi, curioso que eu vi o teu vídeo que tu estavas a recomendar os livros, exatamente, tu falaste de um livro do Marco Minervini, esse livro foi o livro que mudou a minha vida, basicamente, portanto posso dizer que para mim foi, não estou a dizer que é o melhor livro, até porque ele tem mais livros, ele tem 4 livros, mas esse livro foi o livro que me disse, Paulo, é por aqui que eu tenho que ir, exatamente. Esse livro Portanto, é brutal. sim, o Marco Minervini é o meu ídolo, é claramente a pessoa mais importante dos mercados para mim, sem sombra de dúvidas, e sim, esse livro eu acho que quem quiser ser trader de ações é obrigatório. Depois tens outro livro dele que é o Trade Like a Championship, se não estou em erro, o nome, portanto eu acho que também é interessante, interessantíssimo. Esse é o Auto Trade, não, agora não sei. Trade Like a Stock Market Wizard, é esse o nome desse livro. Ok. Depois depois Jesse Livermore, não é? O pai aqui do trading, portanto, o velhote das ações, é assim que eu chamo. Portanto, Jesse Livermore também obrigatório. E depois diria também obrigatório William O'Neill, portanto, esses três são, para mim, claramente os pais disto tudo e excelentes traders, portanto, é com eles que eu me sigo, sim. Pronto, eu Boa. diria isso. Eu vou ler, ainda não li, por incrível que pareça, ainda não li o Mark Douglas. Tenho mesmo que ler os livros do Mark Douglas. Já está, Ok. já os mandei vir e vai ser os próximos que eu vou ler. Boa, boa. Vitor, nós estamos a acabar. Eu deixo sempre aqui este espaço para que tu possas falar das tuas redes sociais, das tuas iniciativas, onde é que as pessoas te podem seguir, assim que o palco é teu. Força. Pronto, eu tenho um Instagram profissional, podem me seguir, Vitor Madeira Analista, onde vou fazendo algumas publicações e tento sempre dar ensinamentos, não é? Ou seja, tentar dar sempre educação, sempre ensinar as pessoas, ajudar as pessoas o máximo. Depois, também tenho os meus webinars, em linha com a empresa, e muitos deles são abertos, portanto toda a gente pode ver no canal da XTB. E já agora, já que estou aqui, vou aproveitar para anunciar que vou montar o meu canal, portanto na altura que este vídeo sair, acredito que já esteja operacional. Podem também procurar no YouTube, Vitor Madeira Analista, é fácil, onde vou falar então de várias, vou tocar em vários pontos, vou também provavelmente convidar pessoas e para debater temas interessantes e também vou analisar ações, vou falar de casos de estudo do meu próprio trading, ou seja, coisas, por exemplo, erros que eu cometi para ensinar, e sempre com exemplos reais, ou seja, de posições que eu fiz no mercado. E tenho o meu Twitter também, VitorM94, também podem me adicionar também no Twitter. Acho que é isso. Boa, boa, boa. Vitor, foi um enorme prazer ter-te connosco hoje. Nós falámos de tudo um bocadinho, de mercados, riscos, estrutura, psicologia.
E acima de tudo responsabilidade, que é muito importante. Agradecer-te pela tua clareza, pela tua transparência, pela frontalidade que trouxeste. Eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir vai sair aqui com um pensamento muito mais crítico das posições e das decisões financeiras que toma. Para quem nos está a ouvir, também deixar aqui, deixem o vosso like, partilhem a vossa opinião na caixa de comentários. Eu vou deixar os links das redes que o Vítor falou aqui na descrição deste vídeo. A ti, Vítor, muito obrigado por teres vindo e vamos nos ver seguramente num futuro episódio. Muito obrigado, muito obrigado. E só dar aqui uma última nota que, atenção malta, não interpretem mal, eu não tenho nada contra o longo prazo e entendo quem o faz, mas é só a minha visão de operar. Obrigado, e obrigado a todos. Obrigado.